Qual é a responsabilidade da mulher dentro do casamento? Vamos ver, vamos entender sobre o que ela deve exercer, como que ela é um auxílio, né? Como que ela deve agir em sabedoria. E vamos aprender um pouco mais sobre esse tema que é tão delicado, mas que é de extrema importância. Amém? É, eu quero iniciar o texto falando de 1 Timóteo. 1 Timóteo 3, versículo 11. Ele vai falar o seguinte: as mulheres, da mesma maneira, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Olha só. Antes de iniciar, eu queria dizer seja bem-vindo, né? Posso entrar? Amém. Então, que sejamos edificados e que venhamos, em nome do Senhor Jesus, aprender mais sobre esse tema de extrema importância, sobre casamento. Esse texto de 1 Timóteo mostra que a mulher, ela deve ser respeitável, né? Não é só o ato de ela respeitar, mas ela a si própria, ela deve ser respeitável. Um comportamento de respeito, um comportamento, né, de caráter, né, caráter cristão, onde respeitáveis no modo de vestir, respeitáveis no modo de falar, respeitáveis no modo de se comportar, né? Respeitáveis no seu pensar, na sua submissão, respeitáveis dentro ou fora, né, da vista do seu esposo, dentro ou fora da sua casa, do seu ambiente, né, de descanso. Então, essa conduta respeitável, ela vai trazer uma sabedoria, ela vai trazer, na verdade, digamos, ela vai ser vista, né, de uma forma realmente cristã. Por que eu estou falando isso? Há muitas mulheres, jovens e até mesmo casadas, que não têm um comportamento de respeito, a ponto de outros homens ou outras pessoas virem, né, com conversas indecentes, com comportamentos até indecentes, convites indecentes, mas muitas vezes não é por causa que o homem ou a pessoa que está agindo assim, não é porque essa pessoa seja desrespeitosa, além do seu limite, mas muitas vezes é o comportamento da mulher que dá abertura para que isso aconteça. Um outro ponto é que ele diz: devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas, fiéis em tudo. Quando ele fala não caluniadoras, ele está dizendo, olha um ponto interessante. A mulher ela não pode andar com muita conversa, não pode andar em fofocas, não pode andar em intrigas, mas principalmente, ela não pode ter dentro de si palavras de calúnia a respeito do seu próprio marido, contexto é casamento. Ela não pode em tudo estar atacando o seu marido, caluniando, difamando a imagem. Muitas vezes nós chegamos a conversar com alguns casais e nós sempre recomendamos, eu e meu esposo, que essas pessoas ela procurem as pessoas certas para conversar, para pedir ajuda. Por quê? Porque muitas vezes você vai falar da sua vida, do seu particular, como um pedido de ajuda, e a outra pessoa que está ouvindo não está preparada ou não é uma pessoa certa, ela vai acabar espalhando, né, difamações sobre seu casamento, sobre sua própria vida. E o ato da mulher ela se resguardar nesse sentido e procurar as pessoas certas, ela vai privar, ela vai, de uma certa forma, guardar o seu casamento de olhares, né, externos. Então, muitas vezes nós caluniamos o nosso esposo, não é só pelo fato de a gente discordar ou para a gente tratar mal, que isso já não deve acontecer, mas muitas vezes o fato de nós falarmos quem ele é fora do casamento, nós falarmos quem ele é para outras pessoas, né? Para como fofoca, como fuxico, para falar, não é um bom esposo, meu esposo faz isso, faz aquilo, meu esposo é assim, ou então me trata assim, me trata. Então as mulheres elas não podem, se entrar no relacionamento, você que é jovem, mulher e quer entrar no relacionamento, você tem que entender que você não pode sair falando mal do seu cônjuge, do seu parceiro, da pessoa que você escolheu, né, para ter uma vida, né, de familiar, uma vida, né, conjugal.
E quando ele fala moderadas, né, ele está falando, olha, tem que ter um equilíbrio. Toda mulher tem que ter um equilíbrio, seja ela solteira, seja ela casada, tem que ter um equilíbrio. Ela tem que ter realmente, saber o limite de falar, saber o limite, saber onde calar, saber onde ela deve falar, as palavras corretas que deve falar. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. E ela fala fiéis em tudo. Ou seja, quando ele cita fiéis em tudo, o que é que eu entendo? É a fidelidade no casamento. Se você for fiel ao casamento, você também será fiel a várias outras coisas ao seu redor. Primeiramente, tem que ser fiel a Deus, a esse primeiro casamento. Segundo, fiel ao seu casamento. Fiéis em tudo, o que eu posso te dizer é fiel no respeito, fiel em não ser caluniadora, fiel em ser moderada, fiel em se ataviar com obediência, com temor. Essa é o sentido, né, de fiéis em tudo, em todos os sentidos. Fidelidade ao esposo, fidelidade a Deus, fidelidade na sua conduta e no seu caráter cristão. Então, o casamento, ele necessita que a mulher tenha esse sentimento, tenha essa postura. Amém? Um outro ponto é 1 Timóteo 2,9. Ele vai falar assim: semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupas muito caras, mas que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que professam servir ao Senhor. Então, olha só, ele fala que, primeiramente, ele recomenda que a vestimenta da mulher, como eu citei, não seja o seu adorno exterior. Não seja se vestir de ouro, de prata, de roupas caras, de roupas bonitas, de pérolas, não. Ele diz que a vestimenta da mulher deve ser a obediência, o temor, a submissão a Deus, a submissão ao seu esposo, lembrando que o esposo que eu estou citando aqui da submissão é aquele das características anterior, que é o rapaz que teme a Deus, que dá a vida pela sua esposa, né, que vai tratar com amor, que vai tratar com uma parte mais frágil, né, mais sensível, que vai em tudo instruir sua esposa, que vai em tudo dar suporte à sua esposa, amá-la, respeitá-la, né, sendo fiel, sendo realmente como Cristo foi para a igreja. Então é esse perfil de esposo, né, no qual essa esposa, ela vai sim ser sujeita, ela vai sim ser submissa, ela vai sim ser fiel, ela vai sim realmente tratar com honra, né, como o papel da igreja trata com honra a Cristo, assim também o casamento ele tem esse mesmo perfil de a mulher tratar o esposo com honra como nós tratamos a Cristo, como a igreja trata a Cristo. E ele fala que se vistam com decência, ou seja, a nossa forma de se vestir, ela pode causar desejo em outros homens, ainda que eu seja casada, ainda que seja solteira. E nós temos que se vestir com decência, primeiramente por quê? Porque nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos pegar o nosso templo e se vestir como um objeto de prostituição, porque aquele que destruir esse santuário também será destruído. Porque o nosso santuário, o nosso corpo, meu esposo falando a respeito disso numa ministração, o nosso corpo, ele é sagrado. E se o nosso corpo é sagrado, nós não vamos tratar o nosso corpo como se ele fosse algo profano, como se ele não tivesse importância para Deus. Nosso corpo tem uma importância grandiosa para Deus. É por isso que ele vem e habita dentro de nós. Então, as mulheres devem se vestir com modéstia, devem se vestir com pudor, devem se vestir de uma forma santa, de uma forma pura, em que não vá causar desejos, né? Em que não vá causar, né, uma contaminação no olhar do outro, porque sim, se nós agirmos assim, com essas vestes de nudez, nós iremos sim estar fazendo o outro pecar. Essa culpa não vai ser cobrada só de quem pecou, mas vai ser cobrada de quem se vestiu assim, causou o desejo. Né? Então, nós temos que se vestir sim com decência, sim com decência. É isso que o Senhor nos mostra através de Paulo. E Paulo diz que nós devemos se vestir de boas obras, né? Ou seja, justiça, obediência, temor. Nós temos que se vestir de obras realmente firmadas na palavra de Deus. Se o Senhor disse vista com decência, vamos se vestir com decência. Isso é boas obras. Se ele diz com respeito, com modéstia, com comportamento santo,
Então, nós realmente devemos obedecer ao que o Senhor nos manda, realizando todos esses feitos de obediência. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a mulher ela não pode de forma nenhuma reclamar de estar sendo instruída pelo esposo, reclamar de estar sendo instruída pelo seu marido, porque e quando você, jovem mulher, for casar, você entenda que se o seu marido lhe se posicionar ante a sua presença e lhe conduzir a algo, você não pode sair contestando. Você não pode sair dizendo, não vou fazer porque eu entendo assim, eu vou fazer assim. Não. Quando há um casamento, há uma união de duas partes, que a partir dali se torna uma, a mulher, ela tem que se colocar na posição de submissão e de ser instruída pelo seu esposo, porque ele é autoridade sobre você. Assim como meu esposo é autoridade sobre mim, assim como Cristo é autoridade sobre a igreja. Então, nós devemos sim nos submeter. Nós não devemos estar contestando com brigas, com discussões, dizendo, eu tenho razão nisso, eu tenho razão naquilo, eu quero meu direito nisso, meu direito naquilo, eu vou fazer do meu jeito. Não, nós não podemos fazer assim. São duas pessoas, são dois pensamentos, né? Porém, é uma só carne. O que nós devemos fazer para quem é casado? Conversar. Se resolver entrar em um acordo, em um consenso a respeito daquilo. Mas jamais ficar contestando, brigando, discutindo com brigas à toa, brigas fúteis. A mulher, quando ela está em Cristo, quando ela está centralizada na ação de Deus, na ação do Espírito Santo, ela jamais vai entrar em contenda com seu esposo, porque ela exerce a sabedoria, ela edifica o seu lar. O que ela vai fazer? Ela vai entrar em oração, ela vai buscar em oração. Ela vai se consagrar, ela vai buscar sabedoria mais e mais do Senhor para lidar com certas dificuldades. E aí, através da oração, do jejum, o próprio esposo vai ser tocado, se ele estiver errado. Mas jamais brigas e contendas. Então, a mulher, ela sim, ela deve ser submissa ao seu esposo. Ela deve ser, dar honra ao seu esposo, porque ele está ali fazendo a figura do próprio Cristo. Amém? Eu vou ler um último texto para a gente encerrar essa primeira parte. Aliás, a segunda parte, e eu vou estar entrando agora a partir desse em um outro contexto. Efésios 5, 22, ele vai falar assim: Esposas, cada uma de vós, respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Ó. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, olha só. O casamento, ele só vai ser casamento se o homem exercer sua função de como fazendo o papel de Cristo, né? A igreja é o nosso lar. Quando você casa, né? Dentro desse lar você vai ter a ação de Cristo como cabeça, representando o esposo, e a ação da igreja, representando a esposa, né? Se sujeitando ao esposo. Então, só vai existir o casamento diante de Deus se os dois viverem biblicamente. Se os dois não viverem biblicamente, não houve casamento, porque o casamento que o Senhor instruiu, instituiu, foi dentro do padrão bíblico. O que sai do padrão bíblico já não existe para Deus. Então, casamento só é casamento, se na verdade os dois cumprirem o seu papel. Entendido o papel do homem, entendido o papel da mulher, de submissão, de sujeição, né, de obediência, de temor, aí sim, quando você entende sobre isso e você encontra um parceiro que se adequa a essas características cristãs e uma parceira que se adequa a essas características cristãs, vocês aí vão ter que fazer o quê? Orar para saber se é da vontade de Deus, para que haja a confirmação de Deus, para que você não entre em um relacionamento precipitado e venha sofrer amanhã. Então, esse é o papel da mulher no casamento. Tem muitos outros textos que eu poderia colocar, muitos outros, né? Respeitar o vosso marido é honrá-lo, honrá-lo, honrá-lo por ele ser a autoridade, honrá-lo por ele lhe instruir, por ele ser o esposo que vai se entregar a vida dele para que a esposa seja edificada, para que a esposa venha ter vida, venha ser preparada na palavra, venha ser apresentada diante dos céus como uma esposa adornada, como uma esposa, né, pura, limpa, sem mácula. Então, olha só. Esse é o papel do esposo, né, que eu citei no vídeo anterior, e esse é o papel da esposa. Então, eu vou estar encerrando por aqui, que o Senhor possa nos abençoar, e espero que você possa compreender um pouquinho sobre isso, né, sobre o que é casamento, sobre a importância da submissão, e eu vou estar passando
próximo ponto, né, a respeito do casamento. Mas vai ficar para outro vídeo. Então, beijo, amo vocês, obrigado, né, por ouvir, por partilhar desse pequeno ensino e que o Senhor abençoe sua vida poderosamente, amém? Tenha cuidado. Cuidado com quem você se relaciona. Pode ser uma armadilha grande, né? Cuidado. Amém? Fiquem na paz. Tchau.